Então esse é o primeiro café da pecuária de 2024. Então hoje nós vamos falar sobre Pecuária 222, vai ter o lançamento do livro, né, sobre Pecuária do Manual de Instruções da Pecuária 222. E depois a gente, quem quiser, aí a gente vai autografar os livros, né? Como a gente sempre faz, né? Eu queria agradecer aquelas empresas que apoiam o Café da Pecuária, né? A Soesp, o Boitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, o GPV, a Coima, a De Carvalho, John Deere, Folos da D, que hoje está cuidando também da parte dos livros e da comida, né? Está dando seus pulos aí. A Premix, a Raposo Pneus, a Leilosul, a Ferticel, Cicobi, Credivale e GPS, a empresa minha do Gustavo. E queria também, né, fazer um agradecimento especial, né, para a Soesp, para a Cicobi, Credivale e o Parcial que patrocinaram esse livro, né? Então, isso a gente sabe a dificuldade que é para a gente conseguir fazer, escrever e colocar isso em prática, um sonho em prática, né? E com o apoio dessas empresas foi muito mais fácil. Antes da gente começar, eu queria chamar o Neto Junqueira aqui para dar uma palavrinha. Eu não posso, que eu me emociono, então. Boa noite a todos. Eu queria só prestar uma homenagem aqui a um grande amigo meu, um irmão que eu perdi essa semana, que foi o Álvaro, foi presidente do núcleo dos criadores aqui de Prudente, foi um dos fundadores do grupo do café, e eu me relacionava muito com ele, e todos aqui se relacionavam. Então, o Álvaro foi uma perca realmente significativa que nós tivemos aqui. Era um empreendedor, um profissional dentista de primeira ordem, era um profissional fazendeiro de primeira ordem também, uma pessoa que eu nunca, nos 43 anos que fui amigo dele, nunca ouvi ele bravo, nunca vi ele nervoso, nunca vi ele desfazer de ninguém, falar mal de alguém. Então é uma perda realmente que a gente sente demais. A classe pecuária e a sociedade Presidente Prudente perdeu uma pessoa de referência aqui. Então eu queria deixar aqui essa homenagem. O nosso amigo Álvaro, que ele tiver, vai estar ouvindo a gente aqui e vai estar participando, segue participando da gente. Olha, coração. Salve pro Álvaro. Pessoal, enquanto eu me recupero aqui, queria chamar os patrocinadores do Itamar para vir aqui dar uma fala. Não, Itamar Filho, para falar pela Soesp, foi uma das pessoas que apoiou a gente, logo quando eu dei a ideia para ele, né? Boa noite, senhores. Boa noite, senhora. O João é amigo nosso, estava na faculdade aí, né? Ele entrou na Era faculdade, bicho, né? Então a gente trabalhou com a gente lá na Suécia durante um tempo, enquanto eu ainda estava na faculdade, e é um amigo de longa data. E é uma referência quando se diz em produção de pecuária em nossa região. Ainda essa semana eu estava conversando com o pessoal da Bovina a respeito de um programa de auxílio, né, dos controles dentro de propriedade. E aí o cidadão ainda falou, mas o João está aí, conversa com ele. Né? Então, aonde a gente vai na pecuária e as pessoas falam de Presidente Prudente, o João é referência para nós. Eu acho que nada mais justo apoiá-lo nesse sonho dele aí de colocar esse livro para todos nós, né? Eu acho que é uma forma da gente enriquece o nosso conhecimento e a gente só tem a agradecer aí. E também vou falar a respeito dos fundos aí do livro, que será dedicado à Santa Casa de Presidente Prudente, né? Na pessoa do meu pai Itamar, eu estou tomando a liberdade de falar isso. A Santa Casa, ela é referência na região de Presidente Prudente. 60% do atendimento da Santa Casa é SUS, né? 60% SUS, 40% planos de saúde em particular. E
repasse do governo, eles ano a ano minguam, porque não é corrigido desde 2003, se eu não me engano. Uma consulta médica hoje que a Santa Casa recebe é no valor de R$8. E, no entanto, ela paga, acho que o Dr. Pontes pode falar, acho que R$30 por R$28, uma coisa assim. Quer dizer, ela coloca dinheiro, né? O médico finge que recebe, né? Porque é um valor pequeno, e aí vai causando problema dentro da instituição. Por exemplo, a Santa Casa tem, vou dar 2 exemplos. Ela tem 94 anos e a semana passada saiu o AVCB da Santa Casa, ou seja, se houvesse um incêndio dentro da Santa Casa ia ser o maior perereca, porque não tinha sistema de incêndio dentro da Santa Casa. Uma obra de R$2 milhões que foi terminada há uma semana atrás, depois de alguns anos trabalhando nisso aí. E outro exemplo é a UTI. A UTI passava um cano de manilha e esse cano estourou e afundou toda a UTI. Um gasto de mais R$2,5 milhões, quer dizer, está sendo feito sem ter. Né? Então, tudo o que é destinado ao hospital, e o hospital é de vocês, sem sombra de dúvida, é o melhor hospital da região, né? Que tem recurso. Está aqui o Dr. Adelso do Instituto de Radiologia, investimento que foi feito lá numa nova ressonância magnética, tomografia, tudo que existe, quer dizer, o que tem de moderno é trazido para dentro da Santa Casa juntamente com os parceiros, mas não é fácil, né? Então, a gente só tem a agradecer a vocês aí pelo apoio que é dado e que isso seja divulgado, porque o dia a dia parece fácil, mas não é. Cuidar de saúde é um negócio muito difícil. E o que está sendo feito dentro do hospital não é inventar a roda, é o que a gente faz no dia a dia dentro da empresa. E tem muita a evoluir. As pessoas que virão após o meu pai, elas têm que ter esse compromisso de continuar evoluindo uma coisa e além do que está sendo feito hoje, porque ela tem muito a ser feito ainda, tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, essa não é a primeira ação do Café da Pecuária em prol da Santa Casa. Nós já fizemos uma ação uma outra vez, a maioria dos que estão aqui contribuíram, né? Então, tudo que a gente puder fazer para o nosso hospital, para a nossa Santa Casa, para ajudar, é uma coisa muito importante, né? Mas vamos falar um pouco do assunto de hoje, né? E o assunto do Café da Pecuária, né? Que é falar sobre a Pecuária 222. Mas antes, só um recadinho, né? Diz o poeta. Opa! Parou, Ricardo? Diz o poeta que toda pessoa tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu tenho muito orgulho, né, de ter plantado várias árvores, mas tem 2 especiais, que são esses 2 flamboyantes que eu plantei na Casa da Agricultura de Ayumas, né, tenho muito orgulho. Tem também, né, em vez de ter um filho, eu tenho 2 filhos maravilhosos, que me dão muita alegria. E agora, Ricardo, vai ter que passar aí. O meu primeiro livro, né, quem sabe no Café da Pecuária do ano que vem, né, não esteja saindo aí um segundo livro, vai que você vai ter que passar aí, Passo. Então, 2 árvores, 2 filhos, provavelmente até o ano que vem 2 livros, né, nos lemos da Pecuária 222. Mas o que é a Pecuária 222? Ela é um sistema que o produtor tem na propriedade, 2 atividades agropecuárias, a taxa de lotação maior que 2 UA e abate os animais ou isento em estação de monta até 2 anos. Então, como que a gente faz isso para conseguir ser produtivo? Então, a atividade principal continua sendo pecuária, mas a gente tem um pouco de agricultura na propriedade para ela pagar as renovações de pastagem. Então, quem vai pagar a conta de calagem, de fertilidade, é a agricultura, né? A gente tendo pasto bom, a gente consegue trabalhar com uma taxa de lotação melhor, acima de 2 UA por hectare. E a agricultura pode entregar até uma área de suplementação na seca. Então, se a gente fizer um bom planejamento, a gente pode até ter uma área de suplementação
os animais na época da seca. E se além disso a gente tiver uma estratégia de suplementação adequada, a gente consegue abater os bovinos ou aqueles entre estação de monta até 2 anos. Então a pecuária 222 é isso, né? É a gente conseguir fazer com que a propriedade seja mais eficiente e produtiva, começando tendo 2 atividades na propriedade. É importante a gente ter uma introdução gradativa da agricultura. A cada ano que passa, a agricultura vai substituindo um pasto degradado por área de agricultura. A gente vai aumentando a área de agricultura na propriedade e todo ano vai um pasto degradado, vira agricultura, até que chega um momento de estabilização e todo ano um pasto degradado vira agricultura e uma área de agricultura vira um pasto renovado, fértil, adubado e produtivo, né? Então a ideia é essa, você utilizar a agricultura como uma estratégia de renovação das suas pastagens e torná-la produtiva. Segundo a Scott Consultoria, em 2023, para reformar um pasto, custava de 3 mil a 7 mil reais por hectare. Então, se você fizer isso de uma forma organizada e bem planejada, você elimina a reforma de pastagem da sua propriedade. O problema é que a agricultura demanda bastante tecnologia e investimento. Então, uma sugestão para quem não quer fazer esse tipo de investimento é o arrendamento. O Sindicato Rural de Rio Grande tem até uma bolsa de arrendamento para unir aquele produtor que deseja fazer agricultura com aquele produtor que tem a terra disponível, né? Então, uma das alternativas para a gente não fazer um investimento tão grande é o arrendamento, que pode ser um arrendamento de longo prazo, que o agricultor fica de 3 a 5 anos na área, mas ele vai pagar a renda. Então, o produtor não tem a área, mas ele recebe renda por aquela área. Ou aqueles arrendamentos mais rápidos, né? Que de 1 ano a 1 ano e meio, o produtor planta batata doce, amendoim, melancia, mandioca, e ele não paga renda, mas ele devolve o pasto formado e o produtor não tem esse ônus de gastar com reforma de pastagem. E também temos a integração lavoura, pecuária, floresta, que hoje é o sistema que mais está avançado. Já temos 17 milhões de hectares e até 2030 a meta chegar a 27 milhões de hectares. Também é uma estratégia de renovação de pastagem utilizando a agricultura. Se eu tenho pasto bom, eu vou trabalhar com 2 moadas por hectare, acima disso. Mas eu tenho que escolher as espécies forrageiras adequadas. Se eu faço a integração lavoura-pecuária, eu tenho que ter uma preocupação com a plantabilidade. E se eu não tenho integração lavoura-pecuária, a minha maior preocupação é plantas adaptadas à minha propriedade. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em 3 tipos de forrageiras. Uma para utilizar no verão, de alto potencial produtivo. Uma para a gente usar no verão, mas reservar para a época da seca, então uma planta que não perde o valor nutritivo tão rapidamente. E uma que a gente chama de escape, né? Que é uma forrageira que aguenta desaforo. Então, a gente tem uma área da propriedade com pânico ou charaés, que eu vou explorar intensivamente no verão. Eu tenho uma área da propriedade com braquiária brisanta, marandu, brisantão ou piatã, para eu reservar uma parte dessas passagens na seca, e eu vou ter lá um pedaço da propriedade com braquiária umidícola, com dictioneira, com decúmenes, para ser a minha reserva. Quando eu estou com uma taxa de lotação muito elevada, né, eu posso usar essas pastagens. A época muda, porque agora o ciclo passa a ser determinado pela agricultura. O importante é que o produtor sempre lembre que para estabelecer bem uma pastagem precisa de umidade, então ele tem que combinar com o agricultor para que o plantio seja na época de chuva. Eu tendo pasto corrigido, calcareado, adubado, adubação residual que sobrou da agricultura, eu vou ter uma taxa de hidratação elevada, vou ter uma produção boa. Quem conhece pasto de primeiro ano sabe o quanto isso é bom. E como o solo está corrigido e adubado, eu posso até usar uma adubação nitrogenada para aumentar mais ainda a taxa de lotação da minha propriedade. Agora, não adianta eu ter muita produtividade se eu não colher essa forragem. Então eu tenho que ter um manejo adequado. Quando eu faço um bom manejo, eu produzo e colho mais forragem por área
uma forragem de melhor qualidade, melhor desempenho animal, e a minha pastagem vai ter uma longevidade maior, vai durar mais tempo sem necessidade de reformar. Para fazer isso, eu tenho que respeitar a altura mínima de corte, que é aquela que preserva o meristema apical e a área foliar residual, que vão auxiliar na rebrota da planta. Eu também preciso respeitar o período de descanso da planta. Quando a planta é pastejada, ela usa as suas reservas para rebrotar. Então eu preciso de um período de descanso para ela recuperar as suas reservas e até o pastejo seguinte. A partir do momento que ela recuperou as suas reservas, eu posso colocar o gado novamente naquela área que ela vai continuar bastante produtiva. E é sempre bom lembrar que o período de descanso ele não é fixo. No verão, nas chuvas, quando as condições são mais favoráveis, o ritmo de crescimento, de acúmulo de massa do capim é maior. Então você pode trabalhar num período de descanso mais curto, de 15 a 25 dias. Vamos ver se volta aqui. Voltem para mim. De 15 a 25 dias. E durante a época da seca, como a taxa de acúmulo de massa é menor, você faz um período de descanso maior, vai trabalhar aí com um período de descanso de 35, 40, até 50 dias. Então, o período de descanso ele varia ao longo do ano de acordo com as condições climáticas. É importante também respeitar a altura de entrada do gado. Se eu colocar muito cedo, eu tenho pouca forragem, eu utilizo pouco aquele pasto. Se eu colocar quando a planta está interceptando 95% de luz, eu tenho o máximo acúmulo líquido de forragem. Aí eu vou explorar o máximo potencial da planta, mais gado por área. Se eu deixar mais tempo, vai acumular mais forragem, o capim vai crescer mais, mas vai ser material senescente e talo. Então eu vou perder capim que eu produzi e o gado não vai colher. O método de pastejo pode ser vários, o produtor tem que ver qual que se adapta melhor nas suas condições. Pode até ser um pastejo de lotação contínua, mas com taxa de lotação variável para você manter sempre o pasto na altura correta. É lógico que o melhor método é o rotacionado, porque eu consigo controlar melhor a altura de manejo quando eu trabalho com rotacionado. Eu coloco o gado na hora certa e tiro na hora que ele atingir a altura adequada. Então, o método rotacionado ele facilita mais a gente conseguir esse desempenho. E posso também trabalhar com um método em faixa, né? Que eu consigo, apesar de exigir mais operacionalidade, dar um pouco mais de trabalho, o pastejo é mais uniforme, porque a taxa de lotação instantânea é muito alta. Então eu consigo ter uma boa uniformidade de pastejo. Então uma estratégia para resolver problemas de desuniformidade é o pastejo em faixa. Eu tenho que lembrar que o capim não cresce, não acumula massa o ano inteiro. Para todos os capins tem um período de estacionalidade de produção onde não há acúmulo de massa e pode faltar alimento para o gado. Para que não falte alimento para o gado nessa época do ano, eu tenho que ter uma estratégia de produção de suplementação volumosa. Quando eu tenho uma área de suplementação volumosa, eu acabo aumentando a capacidade de suporte da propriedade, porque eu tenho comida para a época da seca, eu posso usar melhor os pastos no verão. Eu vou ter um volumoso de melhor qualidade para o gado na época da seca. Eu tenho um menor gasto de concentrado, mas isso vai exigir uma maior infraestrutura e uma maior dificuldade operacional do produtor. E existem várias opções, a gente pode até comprar esse volumoso, hoje tem oferta, né? Feno de capim, palhado da colheita de sementes, aí milho, sorgo, milheto, cana. Voltem para mim um pouco, Ricardo. Capineira de capiaçu até o bagaço de cana é uma alternativa para a gente utilizar nessa época, né? E a gente tendo comida no verão, nas águas e na seca, a gente consegue abater os animais e conseguir que ela entre em estação de monta até 2 anos. Começa, tendo uma estratégia de suplementação, começa já com a vaca, com a programação fetal, alimentar bem o feto para que ele desenvolva a quantidade de tecido ideal, para que na idade adulta ele tenha um ótimo ganho de peso e manifeste o seu potencial genético. Então,
Quando eu começo uma estratégia de suplementação adequada? Já quando a vaca está gestante. Após a aparição, eu posso fazer um CRIP para fornecer para os bezerros, né? Esses bezerros vão desmamar, uma arroba mais pesada vai diminuir o consumo de leite, vai favorecer a vaca, eu vou gastar pouca ração para ter um alto desempenho, então o CRIP também é uma boa estratégia. Após a desmama, eu posso, o CRIP a gente tem que ter instalações adequadas, né? O CRIP tem que ser próximo dos coxos das vacas e só os bezerros que têm acesso, né? Após a desmama, eu posso entrar com uma mistura múltipla, um sol proteinado, que além dos minerais, ele tem também um pouquinho de energia, proteína e hoje tem os aditivos. Com isso eu vou conseguir manutenção de peso e ganho na seca, vou recuperar o animal melhor pós-seca no verão seguinte e aumento o ganho compensatório. Então o animal, ele ingerindo um suplemento com proteína, aumenta a população bacteriana e ele consegue aproveitar melhor aquela forragem de baixa qualidade que a gente tem na época da seca. Mas se eu quiser alto desempenho, eu posso fornecer uma ração pós-desmama. É pouco que esse animal vai consumir, mas vai diminuir o estresse pós-desmama, vou ter um maior ganho desses animais. As fêmeas vão poder virar precocinha, parir mais cedo, né? E eu não preciso trabalhar com altos ganhos de peso. Em torno de 800 gramas por dia já é suficiente. Com isso, no segunda seca, eu já consigo terminar os animais em semi-confinamento, fornecendo para eles, né, de 1 a 2% do peso vivo em concentrado. Com isso, eu retiro esses animais da propriedade, né, que a taxa de lotação é bem maior hoje no semi-confinamento. Eu consigo trabalhar com animal não castrado, que a eficiência é maior, ele ganha muito mais peso que o castrado, e ele, operacionalmente, ele é muito mais fácil, menos arriscado que no confinamento. É sempre bom a gente lembrar que no semi-confinamento, quanto mais concentrado, melhor o ganho de peso e melhor o acabamento. Então você consegue abater os animais mais rapidamente. A vantagem do confinamento é que você retira os animais totalmente da propriedade. Então você disponibiliza mais espaço para os demais animais que ficam. O custo da diária varia aí de 12 a 20 reais, né? Os ganhos são conhecidos, você pode fixar o preço. Você analisa o custo, você sabe o custo do animal, sabe o custo do confinamento, você vai tomar a decisão se você confina ou não confina. Em anos mais secos você vai confinar mais animais, em anos mais chuvosos você vai confinar menos animais ou animais mais pesados. Então você também tem que adequar a sua estratégia, né? Então o confinamento é uma boa estratégia para você aumentar a taxa de abate da propriedade. Quem tem confinamento abate mais animais por ano, né? Então aumenta muito a eficiência da propriedade. E por último, mas não menos importante, só lembrar que a estratégia de suplementação ela não é só para melhorar desempenho animal, ela também melhora a taxa de lotação e o ganho por área. Então quando você tem uma estratégia de suplementação adequada, você consegue melhorar o ganho também, o ganho por área, né? E mais informações, né, vocês vão encontrar aí no livro de Pecuária 222. Queria agradecer a presença de todos, tentei ser o mais rápido possível, porque hoje é uma noite aqui de confraternização, de troca de experiências, né? Então, queria agradecer a presença de todos. E como eu fui meio rápido, se eu tiver alguma pergunta aí, senão vamos aproveitar o nosso cofre dele e trocar a experiência entre a gente, né? Muito obrigado.